queria no aniversário da minha irmã de 2 anos. Tem baconzito, aqueles dois. Gente, esse daqui é meu preferido. Tem um bolo. Também meu preferido. Tem aniversário. Não vamos jantar. Come agora. Você vai comer. Um gostão. Mentira, gente. Tem o bolo, né? O bolo é maravilhoso. Não tem o bolo, né? Tem comida, arroz e chino. E beijo, tchau.